tudo bem com vocês? Nós estamos assim, protegidas com essa capa, porque nós vamos participar de uma navegação e a gente não pode se molhar, né, Tia Ísia? Exatamente. Nós vamos hoje no Mar da Galileia. Vocês estão preparados para navegar com Jesus hoje? Sim! Então, se prepara aí, viu? Coloca sua capinha de chuva também, se tiver, e bora navegar junto com Jesus. Boa tarde, crianças. Eu sou a tia Kelly, tio Bruno e tio João. Oi, criançada, vamos orar? Senhor Deus e Pai amado, graças te damos, Senhor, porque até que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Deus, por esse ministério e obrigado, Deus, por cada criança que está assistindo. Continue conosco e perdoe nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos cantar? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. Já conhece a Jesus, aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus, aleluia, amém. Gente, hoje nós vamos começar uma série onde nós vamos falar de Jesus várias vezes, sabe aonde? No barco. Jesus tem várias histórias dele dentro do barco. E hoje a primeira história que vocês vão ouvir é a continuação da história da multiplicação. Se você não assistiu, vai lá. É a segunda história que nós colocamos aqui no nosso canal. Então vai lá, assiste essa história, porque esta é a continuação dessa história da multiplicação. Só que agora nós vamos ver Jesus em um outro momento, junto com seus discípulos. E ela é uma história conhecida, mas nós vamos ter o maior cuidado de aproveitar todos os detalhes dela. Então vamos começar e vamos relembrar rapidinho, tá bom? Jesus tinha alimentado, junto com os 12 discípulos, uma multidão de mais de 5.000 pessoas, certinho? E ele estava onde? Ele estava no lugar do deserto. E depois que eles alimentaram toda a multidão, Jesus disse aos seus discípulos, sabe o quê? Entrem dentro do barco e voltem para a cidade. E aí os discípulos não queriam voltar, porque eles queriam estar aonde Jesus estava. Mas Jesus falou, não, podem ir embora. Eu vou despedir a multidão e vocês podem ir embora no barco, porque eu quero ficar sozinho. Vocês lembram por que Jesus queria ficar sozinho? Porque ele havia perdido João Batista. E ele estava meio entristecido. Ele havia atendido a multidão, alimentado a multidão, curado pessoas, pregado a palavra de Deus. Mas ele queria um momento de ficar sozinho. Todo mundo tem este momento, né?
E Jesus precisava disso também. E aí ele falou para os discípulos, podem ir. Os discípulos, contrariados, foram embora. Entraram no barco, que trouxe eles até aquela região para que eles voltassem. Eles entraram no barco. E sabe o que Jesus foi fazer? Jesus foi orar no alto de um monte. E a palavra de Deus diz que Jesus subiu para orar. Quando esse barco já tinha mais ou menos uns 5, 6 quilômetros da margem, porque vocês sabem que esse barco estava no Mar da Galileia. Quando chegou lá, uns 5, 6 quilômetros, que dá mais ou menos a distância, como daqui na Ponte do Piqueri, o barco começou a ser açoitado pelas ondas. E um vento começou a soprar muito forte, gente, muito forte. E Jesus continuou orando. E os discípulos estavam com muito medo. E eles pegavam caneca e tiravam água de dentro do barco e entrava mais água. E eles corriam e eles estavam com muito medo de morrer ali no meio do Mar da Galileia. A palavra de Deus diz que por volta, entre as 6 e as 6 da manhã, Jesus viu lá de cima da montanha o barco no meio do lago e que Jesus percebeu que os discípulos precisavam de ajuda. E aí sabe o que aconteceu? Jesus desceu a montanha e aí quando ele desceu, ele sabe o que ele fez? Se fosse o Aquaman, ele iria lá com o aquamóvel dele, né? Se fosse o Batman, ele iria de Batmóvel, né? Aquele Batmóvel dele que se transforma em tudo e que chega em qualquer lugar. O Jesus também poderia ter ido de lancha, mas naquela época não tinha. Jet ski, mas também não tinha naquela época. Então Jesus resolveu improvisar, galera. E os discípulos já estavam apavorados. Eu, tia Ísia, acredito que Jesus deve ter ido lá no meio do lago por volta entre das 3 às 4 da manhã. Por quê? Porque eu acredito que estava muito escuro. Já era muito tarde. E aí o Senhor Jesus, que vocês sabem que Jesus ele chega sempre o quê? Causando, não é? Jesus gosta de chegar o quê? Mostrando, olá, cheguei. E aí Jesus resolveu inovar. E aí ele chegou, sabe como? Um negócio que eu não consigo fazer, ninguém consegue fazer. Jesus chegou andando sobre as águas. Você ficou passado aí do outro lado, né? Pois é, galerinha. Ele chegou andando sobre as águas. Quem aqui conhece alguém que já andou sobre as águas? Silêncio, né? Eu não conheço ninguém que andou sobre as águas. Mas Jesus, ele andou sobre as águas, passada com ele. Ele veio andando sobre as águas. Os discípulos estavam apavorados. Sabe o que eles começaram a fazer? A gritar. É um fantasma, é um fantasma. Gente, nós temos quase 12 diáconos, tem um pouquinho mais. Imagina eles em um barco, aí daqui a pouco eles começam a gritar, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Gente, fantasma existe? Não existe, é óbvio, né? Então não tinha como ser um fantasma. Mas eles acharam que era um fantasma. Imagina o tio Léo achando que fantasma existe. Imagina o tio Renato achando que fantasma existe. Eles não dá, né? Mas os 12 discípulos acharam que fantasma existia. E eles começaram a gritar, é um fantasma, é um fantasma. Jesus, bem de longe, gritou o quê? Coragem, sou eu, não tenham medo. Os discípulos olharam. Quem? Eles estavam com muito medo, gente. Aí, o bonitinho do Pedro aqui falou assim, Senhor, és tu? Se realmente é o Senhor, manda que eu vá aí onde o Senhor está. Gente, eu não conheço ninguém que andou sobre as águas. E eu acho que Pedro era muito louco para Pedro dizer isso. Se realmente é o Senhor, manda que eu vá onde que o Senhor está. Pedro foi muito doido, porque querendo ou não, o lugar melhor que se tinha para estar era dentro do barco. Mas quando ele viu o que Jesus estava fazendo, ele falou, eu quero ser como Jesus. E aí, o doido do Pedro, e detalhe, né, gente? Vocês sabem que Pedro era pescador. Ele era um cara muito bem experiente para saber que não dava para andar sobre as águas assim, sabe, contrariando a física e a química. Não dava, né? Aí o bonitinho saiu e ele começou a andar. Só que, como eu falei para vocês, o vento soprava muito forte. E conforme o vento soprava, as ondas também eram mais altas. Ele começou a andar, Pedro, para encontrar Jesus. Só que no meio do caminho, ele prestou atenção o quê? No vento e nas águas que sopravam forte. E aí, sabe o que aconteceu? Pedro começou a afundar. Pedro, que foi tão corajoso, começou a afundar. Aí, sabe o que Jesus fez? Jesus podia ter dito, morre afogado, quem mandou não ter fé.
Mas Jesus não. Quando Pedro começou a gritar, Senhor, me salva! Sabe o que Jesus fez? Jesus foi até Pedro, segurou ele. Jesus é o primeiro bombeiro que eu conheço, salva-vidas que eu conheço. Salvou Pedro e o levou até o barco de volta. E sabe o que aconteceu? As águas se acalmaram, o vento cessou, porque Jesus, ele é o dono de todas as coisas. E tia Ísia, o que a gente aprende com isso? A gente aprende 3 coisinhas. Primeiro, Pedro, ele afundou na água a hora que ele foi andar até Jesus. Enquanto ele não se preocupou com o vento ou com a água, ele foi andando. Mas no momento que ele deixou de prestar atenção em Jesus, ele começou a afundar. Muitas vezes nós afundamos nos nossos propósitos porque nós deixamos de olhar Jesus. Então, crianças, se Deus pedir alguma coisa para vocês e ele falar, venha, como Jesus disse a Pedro, tenha coragem de ir. E tenha fé de que você vai conseguir, porque o Senhor Jesus está dizendo para você, venha, e saiba que ele vai te socorrer se você precisar de alguma coisa. Outra coisa, Jesus tem que estar no nosso barco para que ele chegue até o local de segurança. Quando os discípulos chegaram, Jesus sempre teve muita pegadinha assim com os discípulos, porque ele queria ensinar eles. Eles passaram por um treinamento express para chegar a ficar sem Jesus 3 anos depois. O ministério de Jesus aqui na Terra foram só 3 anos. Isso é muito rápido. Pensem vocês, nós estamos com o pastor Edson há mais de 35 anos. E eles só passaram 3 anos com Jesus. Então foi um treinamento assim muito rápido. E aí vocês pensem, Jesus não estava naquele barco, mas ele disse, vocês vão para o outro lado. Só que para que eles chegassem ao outro lado, eles precisaram de Jesus. E Jesus foi até eles. Tenham certeza, Jesus vai até você, no barco da sua vida, caminhar junto com você. E a última coisa que eu quero dizer para você é, não se assombre com Jesus. Quando os discípulos viram Jesus, o que eles começaram a fazer? É um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Olha que absurdo. Fantasma nem existe, gente. E aí, eles não tiveram fé naquilo ali. E Jesus estava... Por que eles ficaram dizendo que era um fantasma? Porque eles nunca viram ninguém andar sobre as águas. Então, não fique assombrado com as coisas maravilhosas que Jesus vai fazer aí na sua vida. E o nosso versículo de hoje, sabe qual que é? Coragem, sou eu, não tenha medo. Foi isso que Jesus disse para os 12 discípulos e é isso que ele diz hoje para você. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram as redes, mas não pegaram peixe. Jogaram as redes, mas não pegaram peixe. Jogaram as redes, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. No mar da Galileia. Fecharam as redes cheias de peixinhos. Fecharam as redes cheias de peixinhos. Fecharam as redes cheias de peixinhos. No mar da Galileia. No mar da Galileia. No final. Ah, Bruno, você podia só fazer mais uma no final e pronto. Ah, é? É mesmo? Hoje, a atividade dessa semana vai ser você confeccionar esta garrafa. O nome dela é garrafa sensorial. Por quê? Porque ela é conhecida como a garrafa que acalma. Porque o que a gente coloca aqui dentro dela, a gente fica olhando, analisando. Por isso ela é muito famosa. As professoras adoram fazer para os seus alunos e eu vou te ensinar a fazer uma. Você vai precisar de uma garrafa, pode ser igual a essa de água. Pode ser de refrigerante, qualquer formato e qualquer tamanho. Enche ela com água. Você vai colocar corante ou um pouquinho de tinta. Eu vou usar 2 cores aqui, ó. Eu vou usar 2 gotinhas. 2 gotas de amarelo
E vou misturar com o azul também, para ficar diferente dessas que eu fiz aqui. Olha a nossa garrafa. Depois que você colocou o corante ou a tinta, vai mexer. Olha que linda, nós deixamos a nossa garrafa, a nossa água verde. Agora, você vai colocar o que você tiver em casa. Você pode colocar lantejoula, glitter, bolinha, pode colocar até um pouquinho de gel de cabelo, se quiser. Então, vamos lá. Aqui eu tenho glitter, tenho lantejoula. Quanto mais coisa colocar, mais interessante vai ficar a sua garrafa. Vai chacoalhar. Olha que linda a nossa garrafa. Depois que você chacoalhou, para garantir não ficar vazando água, você vai pedir para o papai ou para a mamãe passar cola quente aqui na tampinha e vai grudar. Aí não tem perigo de soltar, de vazar água e tá pronta a sua garrafa sensorial. Agora é só brincar e se divertir. Olha que legal. Gostaram? Gente, agora nós vamos orar. Nós conversamos, né, durante a nossa história sobre Jesus, que ele acalmou a tempestade. E agora nós vamos orar para que Deus acalme o quê? O nosso coração. Nós sabemos que nesse momento de pandemia a gente está muito ansioso, a gente quer encontrar os amigos, ver o vovô, a vovó, ir para a praia, não é? A gente quer ir para a escola. Então a gente vai orar para Deus acalmar o nosso coraçãozinho, tá bom? Então vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e te pedimos que o Senhor acalme o nosso coração, que o Senhor acalme a nossa ansiedade, que nós possamos entregar ao Senhor todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom. Vem como bálsamo suave sobre a tua igreja e sobre todas as crianças. Em nome de Jesus, amém. E acabou mais um vídeo no nosso canal. Espero que você tenha gostado, hein? Nós aqui nos divertimos muito e gostamos também. Faça sua garrafinha sensorial aí na sua casa, hein? Ai, tia Denise, Linda, aí né? eu vou contar. Todas as minhas histórias serão sobre barco. Então, ó, ninguém pode deixar a capinha de chuva de lado. Ai, porque tá nós bom. vamos passar um bom tempo Vai no ser barco navegando, com Jesus. tá bom. Navegando com Jesus. Vai ser mais deixar. ou menos assim um resort. Como é resort que fala, tia Denise? O quê? Quando Um você navio? vai no navio? É um cruzeiro. Nós vamos fazer um cruzeiro com Jesus. Ó, gostou, né? Então, ó, Fica a mostra sua aí. garrafinha aí pra você ficar calminho. Exatamente. E olha, não esquece, se inscreve no nosso canal, porque a tia Denise vai no shopping de pijama. Então não esqueça. Eu vou. Nós precisamos de 400 seguidores. Nossa meta é 1000, mas por enquanto a gente ficar nos 400. 1000 vai ser o tio Léo, a gente não vai esquecer dele, tá bom? Vamos lá, gente. semana Rumo aos que vem. 400. Até semana que vem. Beijo! Tchau! Nós ouvimos a história. Foi sobre... Foi sobre... Ai, ô Ísia! As redes, mas não pegaram peixe. Jogaram as redes, mas não pegaram peixe. Eu tô risada. Já tá? Ai, eu achei que ele falei. Não foi só eu, não foi só eu. Puxaram. Navegação. Ai, uma navegação, hein? Aí... Nós vamos navegar no mar da Galileia. Vamos orar. Nossa, assim? Você não vai mais nada? Você nunca assistiu os vídeos? Eu só assisto a parte dos cortes lá. Assistiu.